Essa semana foi dia do psicólogo. Eu tô fazendo esse vídeo aqui para poder explicar para vocês a diferença entre um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta e como escolher o seu. Depois de explicar a diferença, eu vou passar para você 5 itens que você deve observar para escolher esse profissional. Meu nome é Thaís Nobre, eu sou psicóloga, sou terapeuta corporal e faço vídeos de autoconhecimento. Se você se identifica, vem pra cá, se inscreve no canal, curte esse vídeo e comenta aqui o que você achou desse conteúdo. Bom, vamos começar pela diferença. O que é um psicólogo? O que é um psicanalista? O que é um terapeuta? Psicólogo é um profissional de psicologia que fez 5 anos de graduação de universidade e que tem um conselho, CRP, que regulamenta essa profissão, onde ela tem diretrizes e formas de se trabalhar baseado em ciência, em evidência científica, em estudo, e que tem a característica principal de ter a possibilidade de fazer laudos, diagnósticos, encaminhamentos, avaliações, testes psicológicos. São atribuições, né, do psicólogo. Avaliar a saúde mental do paciente. E também trabalhar com autoconhecimento. A psicanálise já é uma pós-graduação. É um curso que se faz depois de ter feito uma graduação, que não precisa ser em psicologia. Então, se você fez direito, você pode ser um psicanalista. Se você fez educação física, você pode ser um psicanalista. A psicanálise, hoje em dia, tem muitos cursos que são muito curtos, EAD, então tem muita coisa que se perdeu no tempo. Mas a psicanálise, ela vem da psicoterapia, também dentro da psiquiatria, a partir do Freud, e é uma maneira de olhar para o sujeito de uma forma um pouco diferente da psicologia tradicional e que leva em consideração principalmente o inconsciente. Então, a psicanálise é um processo psicoterapêutico, processo de análise, onde o sujeito vai ser olhado de uma maneira inconsciente, do seu inconsciente, para ser trabalhado de forma a se conhecer, se perceber, dissolver sintomas, questões, neuroses, psicoses, enfim. Então, é um processo psicoterapêutico também analítico, né? Mas que não pode fazer diagnóstico, encaminhamentos, laudos, testes que um psicólogo pode fazer, porque a psicanálise não é uma profissão regulamentada. Ela é uma especialização, né? Algo que se faz pós-graduação. Um psicólogo psicanalista é uma pessoa que fez a faculdade de psicologia e depois da faculdade de psicologia se especializou, fez uma pós-graduação em psicanálise, que tem vários tipos, inclusive. Por exemplo, a pós-graduação que eu faço é em análise reichiana. Então, ela vem da psicanálise, mas ela tem como base o corpo. Então, dentro do processo de análise, dentro do processo da psicoterapia, eu trabalho também com o corpo da pessoa, observando a linguagem corporal e trazendo movimentos de consciência corporal para a liberação somática. Essa é a forma que eu trabalho. Um terapeuta, que eu também sou terapeuta, não é uma pessoa que necessariamente fez uma graduação e que necessariamente estudou profundamente a subjetividade e a psique humana. Existem terapeutas holísticos, integrativos, alternativos, que fazem cursos curtos que podem te ajudar no seu processo de autoconhecimento, se fizer sentido para você. Terapias normalmente que não são científicas, por exemplo, florais, aromaterapia, terapias, enfim, tem várias, né? Espirituais, reiki, tem várias, né? A terapia que eu trabalho é a terapia tântrica. Eu sou formada como terapeuta tântrica também, que é voltado para a área corporal e a área da sexualidade. Então, os terapeutas, eles não necessariamente têm estudos sobre saúde mental. Eles vão estudar aquela área que é uma área que com certeza vai trazer benefícios para aquela pessoa, sem dúvida nenhuma. As terapias, elas têm muito valor, mas elas, de forma alguma, substituem um processo de análise de psicoterapia com o psicólogo ou até mesmo com o psicanalista, dependendo do que você se identificar. Acredito que as terapias integrativas, holísticas, elas têm muito valor, mas eu acredito que elas sejam complementos. Que é muito importante que você esteja com um profissional realmente que estuda saúde mental e os processos subjetivos da nossa psique. Então, dada essa diferença, a gente vai falar sobre 5 itens
que a gente pode usar como critérios para a escolha desse profissional, né? Diante disso, a gente já vai identificar aqui os terapeutas, que não são psicólogos ou psicanalistas, eles não vão entrar nesses critérios necessariamente, porque eles vão estar fazendo terapias que são integrativas e que são complementares, tá? Então, para você encontrar um psicoterapeuta, tá? Psicólogo ou um psicanalista, é importante que ele tenha pelo menos 4 anos de estudo sobre psique e saúde mental. 4 anos, pelo menos. Um psicólogo vão ter 5 anos de faculdade, mais 2 ou 3 de especialização. Mas se ele não for psicólogo, que 4 anos de estudo aprofundado ele tenha. Isso é muito importante. Outra coisa que é importante é que essa especialização, essa formação desse profissional, tenha como base o tripé, que é estágio, então essa pessoa ela precisa estagiar antes de ter a prática profissional, supervisão, que dentro da nossa prática, supervisão clínica, é quando a gente leva os casos dos nossos pacientes para uma supervisão, para uma pessoa que tem uma experiência maior e que tem também um olhar de fora para poder a gente ajudar, né, no andamento dos casos clínicos. Então, essa pessoa, dentro dessa formação de no mínimo 4 anos, ela tem que ter estágio, supervisão e ela tem que ter obrigatoriedade de fazer terapia, né? Então, esse é o tripé. Você precisa fazer terapia dentro da abordagem que você está se propondo a trabalhar, fazer estágio e ter supervisão. Isso é muito importante para você saber sobre a qualidade do profissional que você está contratando para te atender, para te guiar, para te ajudar no seu processo. O terceiro item que é importante também é saber a abordagem que essa pessoa trabalha, quais as especializações que ela tem, se for um psicólogo também, para poder você saber como que é a forma de trabalho desse psicólogo e se ela faz sentido para você, se você se identifica com ela. Porque não existe só uma psicologia, existem várias psicologias e várias abordagens diferentes dentro da clínica que vão interferir diretamente no manejo desse profissional, na forma que ele lida com você. Então, saber um pouquinho sobre a abordagem dele, sobre as especializações dele, pode te ajudar a escolher um profissional que tem mais a ver com você e você não ficar, às vezes, pulando de galho em galho porque a abordagem não se identificou, porque não foi legal, porque, enfim, conhecer um pouquinho das abordagens faz muito sentido para você escolher. Visto essas especificidades técnicas, né? Formação, abordagem, qualidade formativa, então eu vou falar de 2 aspectos agora que são aspectos subjetivos, mas que vão fazer total diferença no seu processo de psicoterapia. Primeiro, é a segurança que você sente com esse profissional. Número de seguidores no Instagram, quantidade de gente aqui no YouTube, não credibiliza um profissional. A forma que você vai saber se esse profissional é um bom profissional, depois de você ter avaliado tecnicamente, é você ter uma conversa com ele para você sentir a segurança que ele tem em relação ao trabalho dele. Então, segurança a gente vai perceber aqui na nossa conversa e não necessariamente na quantidade de seguidores ou na notoriedade que esse profissional pode ter na internet, porque isso realmente não significa nada. E por último, e o mais importante de todos, é que para um processo terapêutico, psicoterapêutico, ser funcional, ter sucesso, talvez a coisa mais importante que exista, até mesmo além das técnicas, é o vínculo terapêutico. O vínculo que você tem com esse profissional chega a ser mais importante do que se a abordagem dele é compatível ou não com você. Porque o que realmente faz com que a gente consiga ir profundo no nosso processo de terapia é ter vínculo, é sentir confiança, é sentir segurança. Então é muito importante que você perceba como você se sente diante desse profissional. Como que você pode avaliar tudo isso? Você não precisa ir para a primeira consulta acreditando que você vai ficar com esse profissional. Você pode ir para fazer uma entrevista, para conversar, para conhecer, perguntar sobre a abordagem, a forma que trabalha, como é a trajetória dele como profissional, né? Porque isso vai fazer com que você perceba se há vínculo entre vocês. Perceba se você está confiante, perceba se você está disponível para essa relação, porque a psicoterapia é um relacionamento. Então é importante você avaliar o relacionamento que você está escolhendo, porque a gente está falando de coisas subjetivas, a gente está falando de dores que talvez você não mostre para mais ninguém. Então a relação de intimidade que você vai ter com seu terapeuta, se for, né, um processo bacana, de sucesso,
é muito importante. Então, não tem problema nenhum você dizer para ele que você quer uma avaliação, uma conversa. Até porque hoje em dia é isso, tem muito profissional que está se formando em cursos EAD e muito curtos, assim, né? Tem muita gente que está se dizendo que é psicólogo, que é terapeuta, que é psicanalista, mas não é, né? Tem uma galera aí do coach também, que às vezes se diz ser uma coisa que não é. Então, para você ter certeza que você está diante de um bom profissional para cuidar da sua saúde mental, você precisa saber, você precisa perguntar. Não se sinta constrangido, é seu direito. Você está contratando um serviço muito delicado que pode mudar a sua vida. Então, converse com essa pessoa. Tire as suas dúvidas, para que você entre nesse vínculo e possa mergulhar de cabeça. Por hoje é isso. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Comenta, curte, compartilha. Se tiver interesse de fazer uma entrevista comigo, o meu telefone está no link aqui na descrição do vídeo. Um beijo!